Então, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início à nossa aula de física, nossa revisão. Nessa revisão, nós vamos estar trabalhando aqui com o conteúdo de quantidade de movimento e sistema dos corpos isolados, sistemas isolados, tá? De um modo geral. Então vamos iniciar aqui a aula. Essa aula nós vamos fazer alguns exercícios. O primeiro deles é dois patinadores de massa M1 igual a M2 igual a M, ou seja, dois patinadores de mesma massa se deslocam numa trajetória retilínea com velocidades de 2,5 metros por segundo e 4,5. O patinador mais rápido segue atrás do outro. Ao alcançá-lo, agarra-se às costas do outro lá, né, do mais lento. Com isso, os dois passam a se deslocar juntos com velocidade v. Desprezando o atrito, assinala a alternativa que contém o valor de v. Nós já podemos ver aqui qual que é o valor, né, 3,5. E uma das coisas que poderiam gerar ou nos conduzir ao erro é a gente pensar o seguinte: bom, quando os dois patinadores se encontram, então é só você somar as duas velocidades e dividir por 2, né? 2,5 mais 4,5 vai dar 7. 7 dividido por 2 dá 3,5, tá? Mas isso nem sempre é verdade. Isso só é verdade porque as massas dos dois são iguais, tá? Então, por isso que a gente poderia só somar e dividir por 2. Mas para esse único problema. Então, a gente não vai fazer dessa maneira psicologicamente correta, mas que estaria errada para outros exemplos, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas aqui nós vamos levar em consideração o seguinte: nós temos que a quantidade de movimento final do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, tá? Como que eu calculo a quantidade de movimento final? Como os dois vão ficar juntos, então vai ser a massa dos dois, certo? A massa de um mais a massa do segundo, vezes a velocidade, que é a velocidade final, que eu quero descobrir, e ela vai ser igual à quantidade de movimento inicial, ou seja, é a massa do primeiro, vezes a velocidade do primeiro, mais a massa do segundo, vezes a velocidade do segundo. Agora a gente vai substituir os valores. Ele diz para a gente que M1 e M2 vale M, ou seja, nós vamos ter aqui duas vezes M, né, porque são os dois juntos, vezes a velocidade, que eu quero determinar. A massa do primeiro é M, e a velocidade é 2,5. A massa do segundo é M também, e a velocidade é 4,5. Pronto. Aqui a gente vai identificar o seguinte: podemos cancelar a massa, porque ela é a mesma para ambos, então vai ficar 2V igual a 2,5 mais 4,5. E por isso que dá para somar e dividir por 2, porque é isso que a gente vai fazer agora. Somando aqui vai dar 7, e aí passando 2 dividindo, a velocidade vai ser 7 dividido para 2, ou seja, 3,5. Só que vale a pena ressaltar mais uma vez para vocês, isso só é possível porque nesse problema aqui, tá? Esse problema, as massas dos patinadores são iguais. Se tivessem massas diferentes, somar e dividir por 2 não seria possível. Eu não faço ideia, Gabriel, tá? Lucas. Lucas? Eu não faço ideia, tá? Você pode ver, você pode abrir a apostila e ver lá qual que é o conteúdo da quantidade de movimento. O sistema dos corpos isolados é o conteúdo da nossa prova, tá? Eu não estou com a apostila aqui, eu nem estou usando o meu computador que eu geralmente uso para dar aula, então eu não tenho eles aqui, tá? Só sei o conteúdo que a gente vai aplicar, mas as páginas eu não lembro da apostila. Mas entra lá. Não, mas esse conteúdo que você está dando agora é sobre corpos isolados. Isso, como eu comecei indicando no início da aula, vai ser quantidade de movimento e sistemas isolados. Que, na verdade, para você usar sistemas isolados, que foi isso que a gente fez aqui, você precisa da quantidade de movimento, que é isso aqui, ó. Quantidade de movimento. Tá? Ah, Então, então os dois estão. Então os dois são um junto. É igual você, por exemplo, pensar assim. Deixa eu ver. É igual você pensar em. Sei lá. Igual você pensar num conteúdo que tem alguma coisa a ver. Como que eu posso explicar assim? É igual a gente falar assim: nós vamos estudar. É,
multiplicação. Mas se você tem que multiplicar, por exemplo, vamos pensar na divisão. Eu tenho que estudar a divisão. Mas para você estudar a divisão, você tem que aplicar a multiplicação aqui, né? Porque justamente a multiplicação, para dividir, a gente usa a multiplicação. Então, basicamente, seria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Juntas. No caso aqui, do nosso conteúdo, a quantidade de movimento, ela é a base inicial, junto com outras coisas, como força resultante média, como resolver problemas de velocidade. Todos eles são base para a gente poder estudar o sistema isolado. Então, vai cair, mesmo que não seja o conteúdo principal, vai cair e é necessário que a gente saiba calcular. Tá? Agora, qual é o número das páginas? Eu não lembro, tá? Eu estou sem apostila, então eu não vou saber dizer para vocês qual vai ser a página específica. Mas vamos lá, vamos fazer mais uma questão. Um carrinho A de massa 2M. Então, esse M aqui não é metros, tá? O M é a letrinha para massa. E nós temos um outro carro com massa 5M. Agora, aqui é interessante, porque apesar de ter M aqui nas massas, elas não são exatamente iguais. Aqui eram iguais. Então, a gente poderia somar e dividir por 2. Aqui não. Então, eles estão unidos por um elástico de massa desprezível e inicialmente esticado. São mantidos em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Quando os dois carrinhos são simultaneamente liberados, o elástico puxa um contra o outro e o carrinho A adquire, depois que o elástico estiver relaxado, uma velocidade de 3 metros por segundo. Nessas condições, a velocidade adquirida pelo carrinho B será de quantos? Então, a gente vai verificar aqui e fazer esse cálculozinho aí, tá? Pode até parecer difícil, mas não é, tá, pessoal? Bem simples. Nós vamos observar a seguinte... Nós vamos dividir isso aqui em dois momentos, tá? O momento final, que tem que ser igual ao momento inicial. Então, vamos pegar isso aqui como sendo a situação 1 e esse aqui como sendo a situação 2, tá? Situação 2. Bom, na situação 2, a gente vai ter o seguinte, que a massa do carrinho A vezes a velocidade do carrinho A mais massa do carrinho B vezes a velocidade do carrinho B, certo? Essa aqui é a quantidade de movimento que eles têm na situação 2, ou seja, depois que os dois carros são liberados pelo elástico, tá? Depois que eles são liberados. Que isso aqui é o momento final. O momento inicial é zero. Por quê? Porque como os carros estão em repouso, tá? Eles estão somente ali com o elástico esticado, mas eles estão em repouso. Então, inicialmente, a quantidade de movimento deles vai ser zero. Então, a gente vai substituir só aqui. A massa dos carrinhos A e B são 2 e 5M, e a velocidade de A ele adquire 3, então a massa de B vai ser 5M, e a velocidade de B é o que a gente quer determinar aqui, isso tudo aqui é igual a zero. Bom, agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Observem que eu posso simplificar o M, tá? Ele é desprezível aqui, mas os valores não, tá? 2 vezes 3, 6, mais 5 velocidade de B. Vamos passar o 6 para o outro lado, tá? Então, passando o 6 para o outro lado, nós vamos ter que 5V é igual a menos 6B. Vamos pegar, então, passar o 5 dividindo. Então, a velocidade de B é igual a menos 6 dividido por 5. E se você pegar o 6 e dividir por 5, ó, 6 dividido para 5, o resultado vai dar 1. Vai sobrar 1. Acrescenta o 0 e a vírgula. 10 dividido para 5 dá 2. E o resultado, então, vai dar 1,2. Então, a velocidade de B é menos 1,2 metros por segundo. Observação, o sinal de menos significa dizer que, por exemplo, o carro A vai para a esquerda e o B vai para a direita, tá? Esse aqui vai o A, esse aqui é o B. Se eu digo que o A é positivo, então, obviamente, o sinal da velocidade de B tem que ser negativa, já que eles estão indo para sentidos opostos. Então, basicamente, finalizamos aí mais uma questão. Alguma dúvida? Beleza. Vamos para a nossa próxima questão.
A questão diz assim: um objeto de massa m, novamente, né, sem valor de massa, por enquanto, depois a gente vai ver com valores, tá? Um objeto de massa m escorrega com velocidade v sobre uma superfície horizontal sem atrito e colide com um objeto de massa m que estava em repouso. Esse m aqui é maior, tá? É um m maiúsculo. Após a colisão, os dois objetos saem grudados, ou seja, juntos, com velocidade horizontal de v sobre 4. Ele quer que a gente calcule a razão mzão sobre mzinho, tá? Bom, novamente a gente vai usar a mesma ideia, ó. Quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Mesma coisa para todos, ó. Tá? Não muda, tá? Então a quantidade de movimento final, a gente tem que observar o seguinte: os dois carros vão estar juntos, então as massas vão estar juntas, tá? E a velocidade que eles adquirem é v sobre 4. Inicialmente, o primeiro objeto ele vai estar em repouso, tá? Mas o segundo não. O primeiro objeto ele vai estar escorregando, então ele vai ter velocidade v. Já o segundo objeto, ele vai estar em repouso, ou seja, sua velocidade é zero. Eu nem preciso colocar aqui, tá? Mas isso aqui é só para enfatizar que a velocidade dele é zero. Apesar da massa existir, a velocidade é zero, então a quantidade de movimento é nula. Lembre-se que repouso, velocidade zero, então não está movimentando, então a quantidade de movimento é nula. Lembre-se sempre, quantidade de movimento é a quantidade de movimento, então não confundir essas coisas, tá? Senão, se você acabar confundindo aí essas coisas, você vai acabar errando, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Eu não entendi muito bem essa questão aí, eu me confundi. Então vamos só relembrar. Independentemente, tá? Independentemente de qualquer coisa, você precisa lembrar disso aqui, ó. Quando nós estamos trabalhando com dois corpos em movimentos, que a gente vai analisar duas situações, dois momentos diferentes, você tem que lembrar disso aqui, ó. Quantidade de movimento final, vou até escrever um F de final, é igual a quantidade de movimento inicial. Isso você precisa lembrar. E mais do que lembrar isso, tu precisa lembrar que, primeiro, quantidade de movimento final, ele vai ser a massa do primeiro, ou do A, ou do X, ou do ômega, qualquer símbolo que você queira usar, tá? Mais a do segundo. Ou B, ou ômega, ou qualquer letra, ou qualquer informação que você queira utilizar. A gente já discutiu isso num vídeo sobre o uso dessas letrinhas, por que usa essas letras aqui. Né? A gente descobriu que geralmente ou é porque a questão dá essas letras, ou é porque a gente quer usar uma letra diferente, mas que não vai mudar a letra em si. Mas não é interessante você repetir letras, porque se você repete as letras, você pode acabar se confundindo na hora de substituir valores. E a quantidade de movimento inicial é a mesma merda. Igualzinho, ó, não muda. Ah, professor, se não muda, então o que vai se alterar se não muda a forma? O que altera é o seguinte, ó, velocidade final, velocidade inicial e inicial. E aí tem que ter cuidado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Se está em repouso, não tem quantidade de movimento. Então, por exemplo, se os carros estão se movimentando inicialmente e eles param depois do confronto, depois que eles se tocam ou, né, colidem, então a quantidade de movimento final é zero. Se eles estão inicialmente em repouso, depois que entram em movimento, a quantidade inicial de movimento é zero. Então, independentemente, tá, de qualquer que seja o conteúdo, qualquer que seja aqui, ó, vamos voltar para cá. Independentemente de qualquer que seja, essa é a fórmula, essa é a relação. Só que aí eu preciso lembrar como que eu aplico essa fórmula, independentemente de ser letras ou números. A regra é a mesma. É a quantidade de movimento, é massa vezes velocidade. Independentemente do que apareça aqui, é massa vezes velocidade. Se são dois corpos, é a massa de um, velocidade dele, massa do outro, velocidade do outro. Tá? E a gente tem, claro, algumas observações que são importantes. Por exemplo, aqui, eles estavam inicialmente separados e depois se juntaram. Então, você junta as massas, que a velocidade é a mesma. Aqui, inicialmente estavam em repouso, então é zero. Aqui,
Os dois vão se juntar, então vai somar as massas. Um deles estava parado, mas o outro não. E aqui é uma observação importante. Então, vamos de novo à questão. Um objeto de massa m, esse aqui, escorrega com velocidade v sobre a superfície horizontal, sem atrito, e colide com um objeto de massa m que estava em repouso, ou seja, que é zero. Após a colisão, eles saem grudados. Se estão juntos, juntam-se as massas. Simples, tá? Apesar de não parecer, é simples. O processo agora será de resolução, ou seja, a gente vai aplicar, tá, o conhecimento sobre o cálculo em si. O que eu vou fazer aqui para resolver essa conta? Primeiro, eu vou simplificar esse V com esse V. Então, nós vamos ter M mais M sobre 4 igual a Mzinho. E o grande problema aqui é que, geralmente, o que causa, digamos assim, não entendimento de vocês não é a parte física. É fazer cálculo simples aqui. Eu já falei essa palavra 1 milhão de vezes na aula de hoje, mas independentemente de ser letras ou números, tá? Então tem que trabalhar com isso aí. Ó, vamos multiplicar cruzado aqui. Então vai ficar 4mzinho. Vamos passar para cá o mzinho. Então m é igual a 4mzinho menos mzinho. Não vai cortar o mzinho, tá? Se eu tenho 4 e tiro 1, ficam 3. Aí eu vou pegar o mzinho e passar dividindo, porque é isso que eu quero calcular aqui, ó. Então vai ficar 3. A razão, mzão por mzinho, é 3. Deixa eu escolher questões com números aqui, para ver se vai ficar mais interessante. Então vamos lá. Próxima questão. Não vou colocar ela aqui. Lembrem-se, se são dois corpos em dois momentos diferentes, o que eu vou usar é esse aqui. Mesma coisa, não muda. Tá? Ó, vamos supor, sem saber se eles estão parados ou em movimento, eu tenho que usar esse aqui, ó. Eu vou usar o 1 aqui só para questão de ordem, tá? Só por questão de ordem. Se é final aqui, eu vou usar esse aqui para final, esse aqui para inicial. Mas não muda aí as outras coisas. Ok, pessoal. Obrigado por responder a minha questão. Não, mas aí é o seguinte, Lucas, ó. Eu quero que você entenda. Vamos supor, vamos fazer a próxima questão. Existe, tá, 99% de possibilidade de você usar isso aqui, desse conteúdo. Ah, professor, mas o senhor está fazendo aqui, que seria uma dúvida interessante, ó. O senhor está fazendo aqui e nenhuma está desse jeito aqui. Não tá, porque em algumas situações, Lucas, o que vai acontecer? Eles podem ser zero, não significa que eu não possa escrever isso aqui. Pode, mas o que você precisa lembrar é que se está parado, isso aqui tudo vai dar zero, por exemplo. Ó, nessa questão aqui, somente um está parado. Então, todo mundo deu zero? Não. Ah, professor, mas aqui a maioria está dando junto. Está dando junto porque eles saem grudados ou, nesse caso aqui não teve, mas nesse caso aqui, ó, eles passam a se deslocar juntos. Então, essas são as observações que a gente precisa ter para poder descrever ou concluir aí que eles vão estar juntos ou separados, tá? Eu estou tentando abrir aqui outras questões, mas está travado aqui. Estou esperando aqui carregar, por isso que eu ainda não coloquei a questão aí. Já o plural travou aqui. Eu estou pegando exercícios aqui do plural, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Fui ver se tinha alguma coisa no fogo aqui. Mas está carregando aí. E eu não sei por que travou o trem aqui.
esperar aí para ver se vai. Agora abriu. Então vamos lá, ó. A questão diz assim, ó, uma criança de 32 quilos brinca de patins com seu pai de 68 quilos. O pai está patinando com uma velocidade de meio metro por segundo e a criança com 2 metros por segundo, um em direção ao outro, tá? Ao encontrar a criança, o pai segura a criança, o pai segura a criança, tá? Assinala a alternativa com o módulo e o sentido da velocidade final do conjunto pai mais criança, tá? Então aqui a gente vai perceber o seguinte, ó. Entendam que nós temos velocidades distintas, um está indo em direção ao outro, se estão indo de encontro ao outro, então um deles vai ter a velocidade negativa, tá bom? Nesse caso, vamos seguir a ordem da seguinte expressão. Nós vamos pegar a criança como sendo positivo, mas não importa, tá? Qual deles vai ser levado em consideração como positivo e negativo para a velocidade, tá? Mas como eu citei agora há pouco, o pressuposto da construção da questão continua sempre o mesmo. Ó. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. E, no final, a criança e o pai vão estar juntas, tá? Ou seja, massa da criança mais a massa do pai, eu vou até escrever assim, ó, da mesma forma que eu escrevi o outro, tá bom? E vão estar juntos com uma velocidade que a gente vai calcular. Que ele quer saber justamente qual é essa velocidade final aqui. A quantidade de movimento inicial é a criança de um lado, então a massa da criança vezes a velocidade da criança, que eu vou chamar aqui de VC, mais a massa do pai, velocidade do pai, certo? Aí aqui a gente vai substituir os valores. Ó. A massa, pai mais a criança junto vai dar 100 quilos, né? Os dois juntos, então vai dar 100 vezes V. A massa da criança é 32. A velocidade que a criança está adquirindo é 2 metros por segundo. A massa do pai é 68 quilos. E a velocidade vai ser negativa, tá? Observação, ó. Substituímos valores, agora é só resolver o cálculo. A parte da física acaba aqui, tá? Agora vem a parte matemática do processo. 100 vezes V. Nessa expressão a gente primeiro multiplica, 32 vezes 2 dá 64, e mais com menos dá menos, 68 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2, ou seja, 34. Logo, 100 vezes V é igual a 64 menos 34, que vai dar 30. Passa-se o 100 dividindo, 30 dividido por 100, o resultado vai dar 0,3 metros por segundo. Veja o seguinte, ó. O resultado deu positivo. Aí o positivo é o sentido da criança. Se tivesse dado negativo, seria o sentido do pai, tá? Porque a gente escolheu o do pai como sendo o sentido negativo para a questão, tá bom? Por exemplo, se eu mudo o sinal, ó, só para vocês verem como que daria, tá?
Não vou resolver de novo, eu só vou mudar aqui, vou só colocar uma cor aqui diferente para vocês perceberem. Se eu digo que a criança é negativa, o da criança tem sinal negativo, esse aqui, e o do pai positivo, aqui daria menos 64 e aqui daria mais 64. O resultado só daria negativo aqui no final. E o que isso significa? Significa dizer que, nesse caso, seria o sentido negativo, que seria o sentido da criança, tá? Então, por exemplo, a criança está indo para cá, e o pai está indo para cá. Se eu disser que esse aqui é positivo, esse é negativo. E o resultado que a gente calculou deu positivo, então é o sentido da criança. Se eu mudo o sinal, coloco da criança negativo e do pai positivo, igual agora está de azul aqui, o resultado daria negativo, ou seja, continuaria sendo o sentido da criança. De certa forma, a gente poderia até analisar o seguinte: como a criança está com maior velocidade, isso é, se você pegar, por exemplo, a quantidade de movimento da criança, que é massa da criança vezes a velocidade, daria 2 vezes 32, que é 64. A quantidade de movimento do pai vai ser a massa do pai, que é 68, e a velocidade dele é meio, tá? O resultado dá 34. Em outras palavras, seria o seguinte, ó, como a criança ela está possuindo aqui uma quantidade de movimento superior à do pai, então o sentido final seria a da criança, tá? Mesmo o pai tendo uma massa maior do que o da criança. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Vamos fazer mais uma questão. Ó, lembrando, ó, nós vamos fazer uma outra questão do mesmo conteúdo e a configuração da questão vai ser a mesma configuração que a gente trabalhou nessas outras questões, tá? Então, mesma configuração, quantidade de movimento final e inicial iguais, resolve o cálculo, tá? Só isso daí que a gente precisa estar sempre lembrando na resolução dessas contas, ó. Esse aí é o enunciado da questão, eu vou pegar aqui agora as alternativas. As alternativas são essas aqui. Então a questão diz assim, ó, um foguete de massa m, novamente uma questão que ele não vai dar massa, tá? Encontra-se no espaço e na ausência de gravidade com uma velocidade de 3.000 km por hora, tá? Em relação ao observador na Terra, conforme ilustra a figura a seguir. Num dado instante, só um minutinho aqui, pessoal, tá? Chegou alguém aqui, só um minutinho. Voltei, pessoal. Mas olha só, novamente, né? Questão, né, de quantidade de movimento, ela sempre vai ter essa configuração, como vocês estão vendo aí, tá? Vamos lá. Então, qual vai ser a configuração? Nós temos velocidades aqui, nós temos, vamos continuar lendo aqui, ó. Conforme ilustra, num dado momento da viagem, o estágio cuja
massa representa 75% da massa anterior, é jogado fora, tá? É desacoplado. Devido a essa separação, a cápsula do foguete passa a viajar com 800 km por hora. Deu uma diminuída bem legal. Mais rápido que o estágio. A pergunta é, qual a velocidade da cápsula do foguete em relação ao observador na Terra após a separação do estágio? Então, seguinte, esse carinha aqui, ó, depois que eles se soltam, esse vai viajar com 800, e a pergunta é, com qual velocidade esse aí vai acabar viajando, tá? Então, deixa eu desativar o som aqui, a gente vai aplicar. Então, vamos lá. Bom, da mesma forma como a gente viu as questões anteriores, a configuração inicial da questão é sempre a mesma aqui para esses problemas, tá? Quantidade de movimento final e inicial são iguais, ok? Então, é só aplicar aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer outros problemas que não são com essa configuração. A gente vai fazer umas duas questões que são mais simples, a gente não precisa de tudo isso aqui, tá? Já já eu vou fazer com vocês. Mas vamos resolver essa aqui para a gente encerrar essa parte de sistemas isolados e depois a gente vai fazer outras que não envolvem o sistema isolado, tá? Então, aplicando aqui a configuração da questão, como eu havia mencionado para vocês, que geralmente leva essa mesma pegada, é o seguinte, inicialmente, tá? Eles vão estar juntos. Então, nessa parte aqui da igualdade, ó, na parte final, como eles vão estar juntos, a quantidade de movimento é do foguete inteiro, tá? Vai ser a massa do foguete vezes a velocidade dele, que no caso, eu vou colocar aqui, ó, 3.000, tá? Professor, você não vai converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Não vai ser necessário, porque se você observar, ó, todos os valores estão em quilômetros por hora. Então, nesse caso aqui, não é preciso fazer a conversão. Agora, se nós tivéssemos aqui 2 em quilômetros por hora e a resposta, por exemplo, em metros por segundo, aí eu precisaria converter, tá? Mas como todos estão em quilômetros por hora, não há necessidade. Agora vamos para o momento final, quando os dois se separam. Então, quando os dois se separam, a gente tem que juntar as duas quantidades de movimento, ou seja, é a quantidade de movimento da cápsula, ou melhor, do estágio e da cápsula junto, tá? Mas agora não juntos, né? Como eu acabei de falar, mas sim separados. Mas no mesmo cálculo, mas separados. Ou seja, vai ser 75% da massa, tá? Vezes a velocidade que é 800, mais, eu vou fazer aqui embaixo, a velocidade do foguete, que a gente não sabe quanto que é, mais os 800. No caso aqui, se 75% é daqui, né, aqui vai sobrar quanto? 25%, né? Se 75% é o daqui, esse aqui vai ser 25% da massa. Aí que nós temos a velocidade, que vai ser a velocidade V mais os 800 que o estágio impulsiona ele para frente, tá? Então vai somar aí os dois valores, tá bom? A velocidade mais os 800. Aí aqui a gente tem que só separar, né? Esse carinha aqui é o da cápsula e esse carinha aqui é do estágio do foguete, tá? Então, configurando aqui, deixa eu fazer aqui do lado mais bonitinho, nós vamos ter a seguinte ilustração. Eu vou colocar aqui mais bonitinho só para não ficar tão feio igual está do outro lado. É o 75% vezes a velocidade mais os 25% da parte da cápsula vezes a massa vezes a velocidade do foguete mais os 800 de impulso que ele pega do estágio, tá bom? E isso daqui tem que ser igual a 3.000 m, tá? Seria a velocidade do foguete inicialmente, tá? Que tá com essa velocidade. Parece difícil, mas não é, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é cortar o m, tá? A massa é irrelevante aqui porque está se repetindo em todo mundo. Então a gente poderia colocar ela em evidência, passar dividindo e cortar ela do outro lado, mas a gente já pode cortar ela daqui. Nesse caso aqui nós vamos ter 75%, que é
em número decimal é 0,75, tá? Mais o 0,25 eu vou usar a distributiva aqui, vai ficar 0,25 vezes V, mais 0,25 vezes 800, na verdade vai ser 25 vezes 8, que dá 200, tá? Ó, 25% de 200, de 800 é 200. E aqui do outro lado, 3.000. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, nós vamos somar isso aqui. 0,75 mais 0,25 dá 1, 1V, e o 200 eu vou passar para o outro lado. Então vai ficar 3.000 menos 200, tá? E aí a resposta final é V igual a 2.800, tá? Essa é a velocidade V. Mas ele não está pedindo a velocidade V, ele quer a velocidade da cápsula do foguete, que é a velocidade V mais os 800. Então, quando você soma aqui 800, a velocidade da cápsula, tá? Vai ser 2.800 mais 800, que dá 3.600 quilômetros por hora, tá? E aí, como eu mencionei para vocês, essa aqui foi a mais complicada, a mais chatinha de todas, tá? Em teoria, para resolver aí. Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. Diga aí. Sobre o 0,25, ele foi Uhum. posto aí e, tipo, como o quê? Como o seguinte, ó. Imagina o seguinte, o foguete inteiro, concorda comigo que ele é 100%? Sim, Se a parte do estágio representa 75%, então a cápsula tem que representar quantos por cento? 25. 25, porque 75 mais 25 vai dar o foguete inteiro, né, os 100%. Então, esses 25 que aparece aqui é referente aos 25% do foguete que é representado pela cápsula, né? Então, ele representa, em termos de porcentagem, 25%. Então, ele não veio para cá, tipo assim, não é adivinhando, né? Ah, professor, é Uhum. só porque eu sou professor. Não, é porque a gente percebe que para A gente completar o tem esse dado. foguete, que na verdade, assim, não é um dado que é informado de forma direta, mas ele é informado de forma indireta porque ele te dá aqui os 75%. Então, seria tipo assim, se esse é 75%, eu posso concluir que esse aqui é 25%. Então, seria mais como uma ideia da gente fazer. Aqui, o complicado dessa questão seria isso, você sacar que precisa usar os 25%, e além disso, você passar a entender o seguinte, ó, devido à separação, a cápsula, essa aqui da frente, viaja 800 quilômetros a mais rápido que o estágio. Ou seja, se eu disser que a velocidade desse carinha é V, como foi feito aqui, ó, a velocidade dele é V aqui, ó, então esse aqui vai ser V mais 800. Eu poderia ter usado outra letra, né? Mas como é velocidade, a gente usa a letra V para facilitar a nossa vida aí. E aí, né, por conta Uhum. disso, a gente finaliza aí essa questão. Tá certo? Tá certo. Mas Porque agora, como que o senhor calculou essa porcentagem do 0,25 com, por exemplo, 800 e eu ver? 800, imagina o É. seguinte, ó, 25% de 800 é você pegar 25% vezes 800. Mas aí eu penso assim, Lucas, ó, 100%, os 25% não é 100 dividido para 4, Sim. não é? Então, quando eu pego 800 aí e pego a quarta parte dele, é quanto? É 200, né? Porque, ó, 200 mais Ah, 200 mais 200 mais 200, porque muitas vezes, Lucas, não é muito legal a gente fazer o cálculo aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui e faço assim, ó. sim. Os 800 é 100%, né? E os 25% é X. Você multiplicar, cruzar e resolver, às vezes não é legal, tá? Não é legal. Como assim não é legal? Porque você demora. Claro que no dia a dia, na escola, isso não é um problema, essa demora tanto, né? Mas dias de prova, no dia que você for fazer o Enem ou um vestibular,
essa demora pode te prejudicar em resolver outras questões com maior tempo, né, com maior facilidade. Então, às vezes, é legal você pensar assim, por exemplo, quanto que vale 5% de 18? Bom, 5% de 18, como que eu raciocino para resolver? Eu sei o seguinte, 10% de qualquer valor, pessoal, é a gente pegar e passar a vírgula num dígito. Por exemplo, vou pegar 4 valores aqui, ó, 54, 100, 200 e 1,8. Ó. Se eu for calcular os 10% desses valores aqui, eu vou passar a vírgula no primeiro número. Ó. Então aqui vai ficar 5,4, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 20, e do 18 vai ficar 1,8. E quanto seria os 5%? Ora, 5% é a metade de 10%. Então, a metade de 5,4 vai dar 2,7. A metade de 10 é 5. A metade de 20 é 10. A metade de 1,8 é 0,9. Então, eu tento raciocinar dessa maneira. No caso dos 25%, eu uso essa mesma estratégia. 25, por exemplo, poderia usar essa mesma estratégia aqui dos 10. Ó. 10% de 800 é 8. Só que eu tenho 25%, não é? Ó? 25%. Então, eu vou fracionar os 25% em 10, 10 e 5. Ó. 10 mais 10, 20, mais 5, 25. Ou seja, ó, 10%, 10% e 5% não é metade? Então, é 4. Então, 8 mais 8, 16 mais 4, 20. Só que eu tenho, desculpem, é de 800, né? Então 10% de 800 é 80. Então vou aqui com acento zero. 200. Claro, talvez explicando assim, do jeito que eu estou explicando, não fique tão simples como eu penso, porque eu falo rápido também, né? Então, pode ser que não fique tão claro isso daí. Eu consegui entender. O problema é entender a questão na hora da prática. Que matemática também tem esse negócio de interpretar, né? Tem. Você tem que interpretar, porque muitas vezes não é tão direto como... Porque assim, uma coisa é você ver o professor resolvendo. Se já surge dúvida, você vê o professor resolvendo, imagina você fazendo sozinho, né? Ó, vamos fazer essa questão aqui para aliviar um pouco a tensão. Ó. Considere uma esfera muito pequena, cuja massa é 1 kg, deslocando-se com velocidade de 2, sem girar durante 3 segundos. Tá? Nesse intervalo de tempo, qual é o momento linear dessa massa? Então, basicamente, nós vamos fazer o quê? Quantidade de movimento. Massa vezes a sua velocidade, certo? A massa vale 1 kg e a velocidade 2. Então, resultado final, 2 quilogramas metro por segundo. Acabou a questão. Ah, professor, essas aqui são mais difíceis. São, porque aqui são 2 corpos. Aqui só é 1. Mas, claro, existem questões dessa mesma característica um pouco mais complicadas, que a gente vai ver já já, tá? Alguma dúvida aí? Não. Então vamos fazer mais uma aqui. Ó, um jogador de tênis, durante o saque, lança uma bola para cima. Ao atingir sua altura máxima, a bola é golpeada pela raquete e sai com velocidade de 108 km por hora. Tá? Como é na direção horizontal, calcula em quilogramas metro por segundo, ou seja, ele está pedindo a quantidade de movimento, que ele chama de variação do momento linear da bola, entre os instantes logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Aqui vai ser um pouco, entre aspas, complicado, tá? Mas o processo de resolução é bem parecido com o anterior. Aqui nós vamos converter os 108 km por hora, dividindo ele por 3,6, que vai dar 30, tá? Em metros por segundo, ou seja, isso aqui é 30 metros por segundo, porque aqui, ó, ele pede a quantidade de movimento com metros por segundo. Então é interessante que a gente cumpra essa regra antes do que fazer ela no final. Então a gente vai ter o seguinte, ó.
Quando a bola atinge a altura máxima, a velocidade dela vai ser zero, tá? Por que a velocidade da bola vai ser zero? Quando, vamos supor, se você pega um objeto e lança ele para cima, quando ele chegar na parte mais alta, a velocidade que ele vai atingir é zero, tá? Porque aí ele para por uma fração de segundo, por um instante, e depois começa a despencar, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a variação de movimento vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? E aí é só substituir. A quantidade de movimento final nada mais é do que a massa vezes a velocidade menos aqui a velocidade final, né, para ser mais expressivo, e aqui a quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Uma coisa interessante, que eu não falei aqui, 50 gramas é equivalente a 0,050 quilogramas, tá? É só dividir por 1000 para você obter aí. Uma observação aqui é antes e, melhor, antes, né, que é o inicial é antes e o final é o depois, tá? Então, o após é esse aqui e o antes é esse aqui. Observe que ele está pedindo a variação. Variação é delta, tá? Delta Q, que é a quantidade final menos a quantidade inicial. Agora, é só nós substituirmos aqui os valores. Ó. A massa, como a gente viu ali, é 0,050. A velocidade final que ele adquire é de 30, menos a massa a massa também continua o mesmo, 0,50, e a velocidade inicial é que é zero, que ele vai parar quando chegar lá em cima, né? Então, ele vai parar, e aí pronto. Agora o que a gente vai fazer? Só resolver essa continha, tá? Esse carinha aqui vai dar zero, ele vai sumir, e aí nós vamos ter 3 vezes 0,05, esse 30 vezes esse valor. Primeiro, o 30 vai fazer com que a vírgula seja deslocada para cá, e aí quando você multiplicar, o resultado vai dar 1,5 quilogramas metro por segundo, tá? Ou se você preferir, é só você fazer isso aqui, ó, 0,050 vezes 30, 0 vezes qualquer coisa aqui em cima vai dar 0, então, repetindo aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 0, 0, mais 1 dá 1, e 3 vezes 0, 0. Somando, o resultado vai dar 0, 0, 5, 1, 0. Como eu tenho 3 dígitos após a vírgula, 1, 2, 3, então vai ficar 1,5, tá? Então pode fazer assim também. Essa questão aqui ela foi um pouco mais complicada do que a anterior, por conta do que eu tinha mencionado para vocês, né? De como que a gente faz a construção da questão, tá? Vamos fazer uma outra também parecida com essa, para vocês pegarem a ideia de novo. Ó. Só esperar o pessoal da água aqui passar, né? Com essa barulheira aí. E lá, hein? Bom, vamos lá então agora, ó. Essa questão diz o seguinte: em uma reportagem sobre savanas africanas, foram apresentadas informações acerca da massa, velocidade e da velocidade de elefantes e leões, destacadas na tabela a seguir. Um elefante pesa, né, tem massa de 4.860 quilos, sua velocidade de 40 km por hora, leão 200 kg e 81 km por hora. A pergunta é: assinale a alternativa que contém a razão entre a quantidade de movimento do elefante e a do leão. Eu vou fazer separado e depois eu junto, tá? Vamos lá. Quanto que vale a quantidade de movimento do elefante? Bem simples, ó. Massa e velocidade. A massa é 4.860 vezes 40, tá? Aqui eu vou pegar e vou multiplicar o 486 por 4, ó. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 8, 32, então mais 2 vai dar 34, vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19, tá? Então vai ficar 19, 4, 4,
E aí esses dois zeros que eu não coloquei aqui, eu só vou repetir aqui no final. Então vai ficar 194.400. Quantidade de movimento do leão é a massa do leão vezes a velocidade do leão. Nesse caso, é só você multiplicar a massa dele, que é 200, por 81. Ó, 2 vezes 81, 162. Aí você acrescenta os dois zeros. Ou seja, 16, aqui eu vou colocar quilogramas, quilômetros por hora. Uma observação, tá? Como a gente vai fazer a razão, ou seja, a divisão, eu não vou converter para metros por segundo. Por quê? Porque agora, para a gente calcular a razão, ó, vou escrever aqui razão, vai ser igual a quantidade de movimento do elefante sobre a quantidade de movimento do leão. Aí é só substituir 194.400 dividido por 16.200. A gente pode cancelar os dois zeros e efetuar essa divisão. Como vocês estão vendo aqui, a divisão vai dar 12, tá? Então é só dividir aí que o resultado vai dar 12. Prova real é só você fazer 162 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 162 é só repetir e depois somar. 4, 4, 9, 1. Ou seja, 1944, que é o que está aqui. Então a resposta é 12 mesmo, tá? Então, finalizamos aí uma questão. É uma questão que a gente pode fazer junto, mas eu resolvi fazer separado aqui, para depois juntar no final. Alguma dúvida? Muito bom. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Até porque eu já tomei o intervalo de vocês, a gente vai fazer mais uma questão, só que essa questão que a gente vai fazer agora, ela vai envolver energia cinética, que é um conteúdo que a gente estudou anterior, né, a esse, mas que volta e meia nos exercícios, né, no conteúdo de quantidade de movimento, ela aparece por conta de a quantidade de movimento. Olha só, deixa eu mostrar aqui. A quantidade de movimento, ela usa massa e velocidade. A energia cinética, ela usa massa e velocidade também, só que é ao quadrado e dividido por 2, tá? Então essa é a diferença entre elas. Então, é quase a mesma coisa, bem parecido. E aí, nós vamos usar isso aqui, ó. Vamos usar ela para resolver. A pergunta diz assim, ó, o sistema de airbag de um carro é formado por um sensor que detecta rápidas diminuições de velocidade, um sensor que detecta rápidas diminuições de velocidade. Uma bolsa inflável, um dispositivo contendo azida de sódio e outras substâncias secundárias. O sensor, ao detectar uma grande desaceleração, produz uma descarga elétrica que provoca o aquecimento e a decomposição da azida de sódio, tá? Essa azida de sódio aí é um composto químico, tá, pessoal? Que quando ele vai ser esquentado, ele vai inflar rapidamente, tá? Ele vai se expandir, esse gás vai expandir. Então, expandindo, ele vai gerar ali a inflação da bolsa, tá? Considere, então, essa parte aqui é só uma parte histórica, né, digamos assim, é só encher linguiça, tá? A questão vai começar aqui, ó. Considere a situação em que o carro inicia inicialmente a 10 metros por segundo, dirigido por um motorista de 60 quilos, para devido a uma colisão frontal. Letra A. Qual é a energia cinética ou a variação da energia cinética do motorista, tá? Então, nós vamos verificar aqui qual é a variação de energia cinética do motorista, letra A. Como que eu calculo a variação de energia cinética? Lembre-se, é a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? A fórmula para ambas são a mesma. Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, só que é velocidade final aqui. E do outro lado, massa e velocidade dividido por 2 inicial. Aí é só substituir os valores. Rapidinho. Sim? Sempre vem a final primeira? Sempre. Toda vez que vier, inclusive nessa questão aqui, ó. Acabou de fazer, ó. Variação de quantidade. E não importa qual é o conteúdo, tá? Ó. Sempre final menos inicial. E não importa qual que seja a grandeza, tá? Qual que seja a letra. Ali era quantidade de movimento. Nessa aqui é energia cinética, ó, final menos inicial.
E daí a gente vai perceber o seguinte: primeiro, o carro ele para depois da colisão, ou seja, no momento final isso aqui é zero. Então vai sobrar só essa parte aqui. A massa do motorista é 60, a velocidade inicial dele é 10 metros por segundo ao quadrado, e é só dividir por 2. Eu vou simplificar o 60 por 2 aqui, e aí nós vamos ter menos 30 vezes 100. Resultado final vai dar menos 3.000 joules, tá? 3.000 joules, que é a unidade de medida para velocidade. Menos 3.000 joules. Letra B. Durante 0,2 segundos da interação do motorista com a bolsa, qual é o módulo alfa da aceleração média desse motorista, tá? Aqui, nessa letra B, é onde as coisas complicam um pouquinho mais. Como assim elas complicam um pouquinho mais? Porque nós vimos que a variação da quantidade de movimento, ela pode ser calculada como sendo a força resultante vezes o tempo. Ora, o tempo é de 2 décimos de segundo. Mas e o resultante? A resultante eu posso substituir aqui pela massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, 60 quilos, o tempo eu tenho. Eu quero calcular justamente esse cara. Mas e a variação da quantidade de movimento? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Professor, eu vou usar isso aqui? Não, porque isso aqui é energia, tá? Eu não vou utilizar energia. Lembre-se, a quantidade de movimento final é zero, porque ele para, da mesma forma que a energia cinética vai ser zero. Então vai ser menos quantidade de movimento inicial, igual a massa, aceleração e tempo. Massa, aceleração, massa e tempo eu tenho, falta aceleração. Quantidade de movimento eu tenho? Não, mas eu posso calcular. É velocidade inicial vezes a massa e do outro lado, isso aqui. Bom, como a massa se repete, eu posso cancelar a massa. Ou seja, o cálculo que eu vou resolver é isso aqui, ó. Menos velocidade inicial igual a aceleração vezes o tempo. Como eu quero saber a aceleração, eu vou passar, então, o tempo para o outro lado, dividindo. Ora, não é isso que a gente aprendeu lá no início do ano? A aceleração não é velocidade dividida pelo tempo, só que esse menos aqui é porque a aceleração vai estar diminuindo. Então, esse menos é da diminuição. Vejam, a velocidade foi 10 e o tempo 0,2. Ou seja, menos 10, eu vou multiplicar por 100, por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Então, vai ficar menos 100 dividido para 2, ou seja, menos 50 metros por segundo ao quadrado. Então, só para vocês verem, ó, a desaceleração ela é absurdamente alta. Geralmente, quando você desacelera um carro, você vai desacelerando a 2, a 4 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso da colisão, ele desacelerou a menos 50 metros por segundo ao quadrado, tá? O que é um valor muito alto, tá bom? Então, como mencionei, nossa aula vai chegando ao fim. Eu vou interromper aqui a gravação e fazer a chamada, tá?